Certo. Beleza. Bom dia mais uma vez. Cumprimento o seu irmão enquanto eu vou me ajeitando aqui. Já cumprimentou, não? Já deu um abraço nele? E eu gostaria que alguém me abençoasse aqui com um copinho de água. Irmãos, nessa manhã eu recebi essa bênção de estar aqui com vocês. Vou me ajeitar aqui. E como todos sabem, nosso pastor já esteve em viagem durante essa semana. Ele chegou ontem à noite, mas hoje ele já está no compromisso, né? Lá no velório da mãe da nossa irmã, Silene. Então, hoje eu estou com vocês. Espero que a mensagem que eu preparei possa fazer sentido nessa manhã, porque é uma mensagem que vai falar sobre as misericórdias do Senhor. Só o fato dessa liberdade do nosso país, só o fato de nós estarmos aqui, sem nenhum grupo radical tentar explodir nós aqui nessa manhã, já é uma liberdade. Mas a nossa liberdade se estende mais ainda por causa da misericórdia, porque nós temos a liberdade eterna, nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Nós temos a liberdade e não a falsa liberdade que esse mundo prega e ensina. Nós temos liberdade de culto, mas nós somos libertos também do pecado. Logicamente, até o momento final, nós vamos lutar contra isso. Nós temos um texto, só um minutinho. Obrigado. Nós temos um texto básico, Lamentações. Acho que das salas de manhã aí dos adultos estudou sobre Jeremias, não foi isso? Cadê o Helder? Já saiu, né? E estudamos sobre Jeremias. E vamos continuar falando sobre esse profeta, mas lá no livro de Lamentações. E o texto básico nosso está Lamentações 3, o 22 a 26. Lembrando os irmãos que amanhã nós temos a nossa segunda com Deus, oração aqui na igreja. Mas lembrando vocês que está aberto. Se alguém desejar, amanhã mesmo, sua casa, o Ministério de Oração ele tem esse objetivo. De nós irmos nas casas. Semana passada tivemos na casa do irmão José Antônio, e foi benção, mas se você deseja ou conhece alguém que precisa de um culto de oração, de um momento de oração específico, pode nos procurar hoje ainda, não tem problema não. Ir nas casas para nós é uma prioridade, tá certo? Lamentações 3, 22 a 26. Todos acharam? Mais um, agradeço. Você vai me ajudar aqui, irmão. Obrigado. Vou ler nessa versão com vocês aqui. Graças ao grande amor do Senhor e que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Bom é esperar em silêncio pela salvação do Senhor. Amém? Oremos. Santo Deus e nosso Pai, nessa manhã mais uma vez, ó Deus, nessa total liberdade que nós temos de culto, de celebração, de adoração, de aprendizagem, como já tivemos na parte de manhã, na EBD, e agora, ó Deus, nesse culto de adoração e celebração ao Senhor nosso Deus, onde já oramos, cantamos, aonde agora vamos, ó Deus, trazer essa reflexão, ó Deus, que o Espírito Santo aplique, não somente no meu coração, mas de todos os demais aqui presentes. Que o Senhor tem toda a liberdade. Essa é a tua casa, somos parte do corpo de Cristo. E muito obrigado a Deus pela oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, falar da misericórdia do Senhor nessa manhã é algo que eu acredito que nós, aqui a grande maioria, já experimentamos a misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. O que é essa misericórdia de Deus?
você aí no seu lugar pensando, o que vem a ser isso? O que vem a ser misericórdia? E quando nós deparamos com esse tema, com esse texto conhecido, com esse livro conhecido, um livro histórico, um livro do qual o profeta ele vive um momento dificílimo, além de ter que profetizar, anunciar o caos, anunciar a destruição, anunciar a sentença, anunciar o cativeiro, ele agora também ele vai experimentar. Ele vai ser uma testemunha ocular desse fato, aonde dentro do contexto aqui do texto básico, vai mostrar aquele momento já do final de Judá, de Jerusalém, já indo já para o cativeiro babilônico. E quando se fala de cativeiro, quando se fala de perder sua casa, sua nação, o seu povo, o seu templo, a sua comunidade, nosso país, dentro do contexto nosso, a nossa dimensão é muito pequena, nós não conseguimos assim ter realmente a real sobre isso. Sabemos que é cativeiro, sabemos que viraram escravos, sabemos que agora, depois você pode ler o livro de Lamentações, algumas coisas vamos ver aqui rapidamente, mas você vai ver que eles perderam tudo. E além de perder tudo, eles foram levados cativos. Olhando para o Rio Grande do Sul, dá para ter uma dimensão de 50%. Perderam tudo por causa da chuva, por causa da água. Né? Pessoas que, praticamente, aqueles que, infelizmente, perderam suas vidas, outros, a grande maioria, perdeu os seus bens, seus carros, e, enfim, toda uma tragédia. Mas eles não foram levados cativos. Eles estão lá. O Brasil todo ajudando, as igrejas ajudando, as organizações ajudando, para ajudá-los a voltar a ter um mínimo, né, de vida normal. E tudo que nós queremos como ser humano, e tudo que nós queremos, qualquer pessoa, é quando há um problema grave ou não, nós queremos sair rapidamente. Mas aqui era 70 anos. E não foi por falta de aviso. A misericórdia de Deus, ela vem se estendendo, e algumas pessoas vão dizer assim, mas que misericórdia é essa? Fica a pergunta. Que misericórdia é essa do qual foram levados cativos? Que misericórdia é essa de uma nação que é escolhida, nomeada, chamada, menino dos olhos de Deus, agora vai sofrer um cativeiro? Mas não foi por falta de aviso. O próprio profeta Jeremias, ele foi como outros que vieram antes dele, eles anunciaram para a nação de Israel, deixa a idolatria, deixa o paganismo, deixa toda essa questão do pecado, da revolta contra Deus, de virar contra Deus. Então nós entendemos que em relação a Deus, para com Israel, para com a igreja e para todos nós, é que Deus nos trata com o seu amor e com o seu perdão. Apesar de que eu e você, nós não merecemos. A misericórdia de Deus, ela age dessa forma. A misericórdia de Deus, ela é derramada sobre a igreja, sobre Israel. Nós vamos ver no contexto aqui da nossa mensagem, que Israel, o próprio profeta anunciando o arrependimento, anunciando o caos para eles, era o motivo da misericórdia de Deus para alcançá-los, para que eles pudessem voltar, para que eles pudessem reconhecer, para que eles pudessem ter realmente o discernimento, o entendimento do que eles estavam fazendo e aonde eles sabiam que poderia chegar. É o chamado que nós falamos hoje, a conta vai chegar. E não foi por falta de aviso, não foi por falta de anúncio, não foi por falta de profeta, não foi por falta de estratégia de Deus debaixo da misericórdia em favor de Israel. Tá certo? Mas aqui, eu e você, nós não merecemos. Eu gostaria então de ver que, porque o nosso pecado, o pecado de Israel, o nosso pecado faz separação. Eu quero pedir aos irmãos Isaías, quem está na mídia, Isaías 59, 2. E ele faz separação de nós e o nosso Deus. É porque algumas pessoas vão entender que confunde a misericórdia com bonança. Tudo bem, excelente. Aceitei Jesus, as rosas, as flores não têm mais espinhos, é só o cheiro legal, é só a beleza, tá certo? E aí, mesmo diante desse quadro de erro e afronta de Israel contra Deus, né? E separa. Mas as consequências, muitas vezes, Deus ele não quer
Ele não quer aplicar sobre nós, no sentido do amor dele. Nós vamos ver aqui. Então, Isaías 59:2 vai dizer: contudo, as suas maldades, né, os seus pecados, separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. Mas diante dessa separação, então, e também vemos que essa separação, o resultado desse pecado, o pagamento desse pecado, o pagamento da transgressão, da iniquidade, do afastamento, da idolatria, enfim, de todo tipo de pecado que Israel estava vivendo, e para conosco também nesse dia, atual hoje, Romanos 6:23 vai dizer que o pagamento, o salário, né, um versículo conhecido, o irmão vai para nós, porque o salário do pecado é a morte. Aí vai entrar a misericórdia, vai entrar o amor de Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Então, as misericórdias de Deus é quando Ele não atribui sobre nós aquilo que nós merecemos, mas através do seu amor, da sua misericórdia, elas são a causa de nós não sermos consumidos. Eu falei agora no hall, não sei onde que eu falei, no final da aula lá embaixo, acho que com o Ricardo, tudo que aconteceu, né, o ataque ao cristianismo agora nas aberturas das Olimpíadas, tudo que aconteceu, se não fosse a graça e a misericórdia, o fogo de Deus ia consumir todos. Não tenha dúvida. Ia consumir uma afronta, algo que eles estão, embora não tenham discernimento, mas são pessoas que não conhecem o Evangelho, mas se não fosse a misericórdia, como todos nós estamos debaixo dessa misericórdia também, mesmo sendo cristãos, o pagamento que nós receberíamos é a morte física e morte eterna. Então, diante desse quadro, as misericórdias de Deus, nós vamos ver que esse atributo moral de Deus, porque também nós, seres humanos, recebemos também essa misericórdia. Podemos ter misericórdia. Logicamente que Deus, Ele é a fonte, Deus não se compara à misericórdia dele, porque mesmo nós recebemos o pagamento, mesmo que o pagamento da nossa transgressão, como de Israel, como da igreja, desde lá do Éden, seria a condenação eterna, Deus não atribui sobre nós. Ele não nos lança essa sentença, sabendo que é uma posição nossa, de nós entendermos que Deus tem essa grandeza de misericórdia, então nós confiamos nessa misericórdia, e por isso que estamos aqui. Nós confiamos na misericórdia, a palavra de Deus, tudo que Deus fez por você, tudo que Deus trouxe você, tudo que Deus tem feito por você, faz parte desse contexto, desse atributo moral de Deus que é chamado misericórdia. É por isso que elas cada manhã se renova, porque cada manhã é uma luta, uma guerra entre o bem e o mal, entre fazer a vontade nossa do mundo, Satanás, e fazer a vontade de Deus. Então, a misericórdia de Deus, quando nós entendemos que é o próprio Deus, nenhum outro ser, se compara à misericórdia dele. Alguém, ser humano, pessoas como nós, podemos nos compadecer de outros? Não podemos. Podemos exercer misericórdia? Podemos. Logicamente, não se compara, não tem como comparar como todos os demais atributos de Deus, moral, e também os atributos de Deus que é próprio de Deus, do qual nem outro ser tem. Então nós estamos diante de um Deus que não vai mudar, já se passou mais de 6.000 anos, vai se passar mais que o tempo que seja, Deus não vai mudar. A misericórdia dele vai continuar derramando sobre todos nós. O que nós entendemos, então, que qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer outro chamado Deus, ou ídolos, qualquer outra pessoa, qualquer no céu, ou na terra, ou embaixo da terra, não vai ter essa misericórdia. Não vai ter. Tá certo? Nós temos relampejos. Eu e você, nós temos situações. Nós vivemos algum momento do qual nós compadecemos de pessoas, quando nós olhamos para as situações da sociedade, situações de pessoas de rua, situações de pessoas que estão desempregadas, pessoas passando fome, situações de pessoas que estão agora sendo presas, enfim, em campos de concentrações também hoje, que infelizmente existe ainda, até muitos dos nossos irmãos. Nós nos compadecemos, muitas vezes com as palavras, e muitas vezes conseguimos agir, mas não conforme Deus. Quando você vai para o hebraico, essa palavra misericórdia, eu não vou arriscar falar aqui, o hebraico, mas eu vou trazer o sentido, tá certo? Para dar um entendimento maior dessa grandeza de Deus que está no original, lá no hebraico. É um sentido ainda mais acima da compaixão.
Ele está acima ainda, ele está envolvendo com esse amor, com essa bondade, com essa piedade de Deus, mas ele está muito acima da compaixão. O texto original no hebraico da misericórdia vai trazer essa tradução para nós. Resumindo então, a misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que merecemos. Amém? O que nós merecemos? Morte eterna. O que Deus fala? Não vou te dar a morte eterna através de Cristo. Ele vai morrer em nosso lugar e assim vocês podem ter a vida. Então, dentro desse contexto, então, nós vamos ver aqui rapidamente algumas coisas para os irmãos terem uma ideia como que foi essa misericórdia aplicada na vida de Israel, tá certo? Mesmo no momento mais difícil, o profeta, né, ele faz essa declaração. As misericórdias não têm fim. Mas como que um profeta e uma nação está vivendo agora um período de caos já anunciado de antemão, e ele sabia que poderia acontecer, mas esperava que vai demorar, não vai chegar, Deus vai ter misericórdia, Deus vai ter piedade, Deus vai ter bondade, Deus vai ter amor. Parece muito com a sociedade hoje, não parece? Que Deus é o Pai, Deus é bom, Deus é misericordioso. Não duvidando disso, mas eles confiam somente nesse amor de Deus. Mas como que esse cenário, então? Como que era o cenário do profeta? Como que ele estava vivendo, né? Porque como que ele vai falar da misericórdia se ele está vivendo um momento de caos? Então esse é o relacionamento. Mesmo momento difícil, eu e você devemos fazer essa declaração. Na questão, quando falamos difícil, para alguns contextos hoje, da nossa sociedade, que nós não vivemos, temos só apenas uma ideia, nós não sentimos na pele, nós não passamos por isso, por essa perseguição, pelas necessidades que muitos estão passando. É fácil eu falar, é fácil para nós falarmos. A misericórdia do Senhor não tem fim. Quando se está tudo bem, é mais fácil. Mas dentro do contexto de destruição, da Babilônia, da morte, de criança, de toda a situação, de toda a destruição, queimando Israel, queimando o templo, aí é a hora de provar a fé. Aí o profeta vai dizer, as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Esse é o cenário, então, que ele estava vivendo e presenciando. No capítulo 1, capítulo 1 de Lamentações, o versículo de 1 a 2. Vamos ver o que estava acontecendo no contexto de Jeremias. Então, Jerusalém destruída pela Babilônia lá no ano de 1587. E aí tá, até o versículo 11 desse primeiro capítulo, aí de 1 a 11, vai ter a narrativa da destruição. Como senta solitária a grande cidade, antes tão cheia de gente, como parece uma viúva, que antes era grandiosa entre as nações, e que era a princesa das províncias, tornou-se agora uma escrava. Esse era o cenário de destruição. E aí vai continuar, eu vou ler o 2 também. E vai continuar até o 11 fazendo essa narrativa. Chora amargamente durante a noite, as lágrimas rolam pelo rosto, e de todos os seus amantes, nenhum a consola, todos os seus amigos a traíram, tornaram seus inimigos. Visitei um garoto ontem, falo um garoto ainda, mas jovem ainda. Ele teve um AVC, até tenho pedido oração por ele, peço oração pelo Igor, a sua recuperação. Falei para ele que eu ia visitar diariamente, sim, constantemente ele, e eu consegui nesse ano 2 vezes só. Mas eu perguntei para ele ontem sobre isso. E os seus amigos do futebol, do serviço, da sua igreja, da roda de samba sua, que eu conheço ele, sumiu. Ninguém vai visitá-lo. Ninguém vai nem telefona para ele. Né? E falou, você é o único. E graças a Deus, toda vez, ele é de outra igreja, de outra religião, e toda vez que eu vou lá, eu peço se eu posso orar, ele aceita. Então, esse era o cenário de abandono, destruição, esse era o cenário do qual os remanescentes não, os que ficaram, porque muitos foram levados já cativos, não só as pessoas normais, mas todos, inclusive a classe nobre de Jerusalém. Então, Jerusalém estava no cenário de destruição. Esse era a expressão do profeta. As misericórdias do Senhor não têm fim, e ela se renova a cada manhã. Essa era a expectativa e a esperança dele. Porque, já no seu relacionamento com Deus, ele sabia que esse tempo ia durar aí, aproximadamente 70 anos, o cativeiro. E aí, mas presenciando e vivendo aquele momento é diferente, e por isso se traz para nós aqui um incentivo
como profeta, mesmo sendo a testemunha ocular dos fatos, mesmo ele anunciando antes, e agora vivendo, ele pôde expressar isso, tá certo? E continuando aí do 12 ao 22, vai dizer então que ele pede socorro. Capítulo 1, de 12 a 22, nós vamos ler somente o 12. Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui, olha ao redor e vê que há sofrimento maior do que nos foi imposto. O Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Então esse é o momento de amor, o momento de socorro, do qual a situação e a destruição e a tristeza estavam acontecendo sobre Israel, sobre Jerusalém, tá certo? Então esse pedido de socorro é motivado pela misericórdia de Deus. Esse pedido de socorro que o próprio profeta, para ele também, e para os demais que estavam com ele, e para aqueles que foram levados cativos, é um pedido de socorro. Pode deixar o versículo aí, Emanuel? Esse pedido de socorro é uma confiança do qual o profeta Jeremias, ele está perguntando para as pessoas, como eu citei aqui o exemplo do meu amigo. As pessoas passam e não se comovem. Você não está vendo a destruição de Jerusalém? Não está vendo nossos muros, o nosso templo, as nossas pessoas, as nossas crianças? Tá certo? Então esse é um pedido de socorro. E graças a Deus que essa misericórdia, assim como ele, nós temos a ciência, nós temos a consciência. Nessa manhã, embora o contexto do nosso país não é um caos completo, o contexto de famílias não é esse caos completo, como está aqui nesse contexto de total caos, de destruição, cativeiro, perderam tudo, e além do mais, os que morreram, além do mais, a dor do luto, a dor da situação, de ver a sua casa, a sua cidade, né, de ver seu país ali destruído. Então, o pedido de socorro é porque é uma confiança, tá certo? Agora, os efeitos do castigo de Deus. E entenderam que eles entenderam que foi por causa dos seus pecados. Graças a Deus que eles tiveram discernimento. E algumas pessoas nos nossos dias vão dizer assim, por que isso está me acontecendo? Por que está acontecendo sobre Jerusalém isso? Se dando de vítima no caso, mas aqui não. Eles reconheceram que tudo isso que aconteceu, toda a destruição, foi por causa do seu pecado. Lamentações 2, capítulo 2, versículo 3, Emanuel. Na sua flamejante ira, anulou todo o seu poder de Israel. Retirou a sua mão. 2, 3. Eles entenderam que por causa dos seus pecados, Deus agora permite que Jerusalém e o templo foram destruídos. Eu não sei se é esse, acho que eu errei aí. Pode deixar aí, mano. Isso, é por causa da ira do Senhor, isso, porque acho que a versão está diferente aqui. Na sua ira flamejante, anulou todo o seu poder de Israel. Retirou a sua mão direita diante da aproximação do inimigo, queimou em Jacó como um fogo ardente que consome todo ao seu redor. Por causa da sua flamejante ira, anulou o poder de Israel. Então nós entendemos que esse pedido, esse reconhecimento, que eles entenderam que foi por causa do seu pecado. E, na verdade, quando nós falamos da misericórdia, mesmo nós lutando contra o pecado, como Israel também entendeu o contexto de pecado que eles viviam, embora os profetas e o anúncio diariamente, por que as pessoas continuam? Fica a pergunta. Por que nós continuamos diante de um cenário onde sabemos que o castigo de Deus, a misericórdia vem sim, mas por que continua? Porque talvez, confiando nessa misericórdia, eles entendem que não virá contra, não virá sobre as pessoas aquilo que é a consequência dos seus pecados, dos seus erros, tá certo? Então nós entendemos que para que o templo fosse destruído, Jerusalém foi destruído, demorou um tempo, para que Deus, debaixo dessa misericórdia, não trouxesse e não trouxe o juízo sobre aquele momento. Veio posteriormente, mas há muito tempo, Deus lembrando eles que viria o castigo. Israel, então, ele clama a Deus. Israel agora, nesse momento tão difícil, ele se coloca diante de Deus. No mesmo capítulo, Emanuel, 18 agora e o 19, versículo 18 e 19. O coração do povo clama ao Senhor. O muro da filha de Sião, que as suas lágrimas correm como rio, de dia e de noite, e não se permita nenhum descanso, nem de repouso às meninas dos seus olhos. O coração do povo clama
E levanta-se, grita no meio da noite, quando começa as vigílias noturnas. Derrama o seu coração como água na presença do Senhor. Levante ele as suas mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Esse é o momento agora de oração, um momento de súplica e clamor. Interessante que esse momento, ele antecede, o que aconteceu antes desse momento de levantar e clamar, foi o juízo, foi as consequências da vida de Jerusalém, a vida de Israel, de Judá e do povo de Israel. O que é interessante é que, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades, muitos não fazem isso. Há uma confiança que as coisas vão acontecer, há uma confiança que Deus vai resolver, que Deus vai agir, mas a posição de Israel, assim como nossa, deve ser de levantar-se perante o Senhor. Diante de qualquer quadro de dificuldade, diante de qualquer situação e dificuldade, eu e você temos esse compromisso de levantar e clamar diante do Senhor em favor da sua misericórdia também, porque assim é um relacionamento que eu e você nós temos diante do Senhor. E assim vem a confiança. Sabendo que Deus, através da sua misericórdia, vem a confiança, lá no capítulo 3, do versículo 54 em diante até o 57. Israel confia no Senhor. O versículo, capítulo 3, 54, vai dizer: as águas me encobriram a cabeça e cheguei a pensar que o fim de tudo tinha chegado. Clamei pelo teu nome, Senhor, e das profundezas da cova tu me ouviste o meu clamor, não feches os teus ouvidos ao meu pedido de alívio, aos meus gritos de socorro. Tu te aproximaste quando a ti clamei e disseste: não tenha medo. Então, diante desse quadro, o próprio profeta e a narrativa dele para Israel é confiar no Senhor. E essa confiança, ela é independente de qualquer situação. A confiança, ela tem que ser gerada confiando que o Senhor, ele, através da sua misericórdia, ele vai estender, ele vai em direção à situação. No contexto de Jerusalém, no contexto de Judá, fica a grande pergunta: não houve impedimento do cativeiro, porque o próprio Deus, ele permite o cativeiro, porque, de uma certa forma, nós, como Israel, e hoje também talvez agimos assim, nós estamos aqui ouvindo nessa manhã. Nós somos diariamente doutrinados, nós somos diariamente ensinados, nós temos acesso a todo o ensinamento bíblico e nós temos conhecimento de um panorama bíblico do qual eu e você nós temos o que faz sentido realmente. Nós temos o discernimento, o entendimento da palavra de Deus. Então, diante desse quadro, onde Israel não foi evitado para ele no cativeiro, talvez nós entendamos que o próprio Deus permite para que eles pudessem entender. A narrativa, o ensino, é para evitar situações como essa. É para evitar para nós também, para a nossa casa, para nossos filhos e para nosso país. Mas foram indo numa situação onde Israel, no seu distanciamento de Deus, eles tiveram que passar por isso. E aí nós entendemos que o cativeiro serviu como uma vara que o próprio Deus permite, mas não tirando a misericórdia, porque eles vão ser ouvidos pelo Senhor. E um dia vai voltar depois do cativeiro de 70 anos. Então o fim desse cativeiro vai chegar. O fim da aflição vai chegar para Israel. E nós entendemos então que esse fim, no mesmo capítulo aí que nós estamos, o fim do sofrimento vai chegar. Aqui se cumpre então a misericórdia de Deus, apesar de todo o sofrimento, aonde, através dos seus pecados, aonde através dos seus erros trouxe esse sofrimento. Então a consciência e a ciência que nós temos que ter quando nós estamos diante de um quadro que nós somos responsáveis pelos nossos próprios erros. E aí nós entendemos que não é necessário chegar à sentença, não é necessário chegar como Jerusalém, como Judá, provar da sentença, experimentar do cativeiro. Nós somos alertados como Israel em todo momento. E aí nós entendemos então, e para que nós possamos entender nessa manhã que mesmo a misericórdia de Deus, mesmo a permissão de Deus para um cativeiro, ia chegar, ia passar aqui no momento. Eu gostaria de ler com vocês, acho que eu vou aqui na minha versão, no capítulo 5. Que é o pedido de misericórdia, que é a oração do profeta pedindo misericórdia.
Então, quero ler com vocês de 1 até o 22, para mostrar a situação dessa oração e desse pedido de misericórdia de Israel, qual foi o sofrimento que eles estavam passando e aonde eles acabaram chegando, né? Tanto aqueles que ficaram em Jerusalém e tanto aqueles que foram levados cativos. Eu vou ler aqui na minha versão. Lembra-te, Senhor, do que nos aconteceu. Considera e olha para a nossa herança. A nossa herança foi entregue a estranhos. As nossas casas, estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai. As nossas mães são como viúvas. Temos de comprar nossa própria água, temos que pagar pela nossa própria lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço, estamos exaustos e não temos descanso. Submete-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que recebemos o castigo pelas suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós e não há ninguém que nos livre das suas mãos. Arriscamos a vida para conseguir o nosso pão, e por causa da ameaça que vem do deserto. Nossa pele queima como um forno, e por causa do ardor de fome. As mulheres foram violentadas em Sião, as virgens na cidade de Judá. Enforcaram os príncipes, não tiveram nenhum respeito pelos velhos. Os jovens são obrigados a virar os moinhos, os meninos tropeçam debaixo das cargas de lenha. Os anciãos já não se reúnem junto ao portão das cidades. Os jovens já não cantam mais. Cessou a alegria do nosso coração. A nossa dança se transformou em lamentações. Caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. E por causa disso o nosso coração está doente. E por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Pelo monte de Sião, que está abandonado, vagueiam os chacais. Tu, Senhor, reinas eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converta-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Por que nos rejeitarias de vez? Por que ficarias tão enfurecido contra nós? Aí está a lamentação e o pedido de socorro e o pedido de misericórdia em favor da nação. Não é necessário que a nossa casa, não é necessário que o nosso país, não é necessário que as pessoas cheguem como chegou Judá e Jerusalém. Não é necessário ver tudo isso para experimentar da misericórdia. O fato de nós estarmos aqui, como eu iniciei, já é um fruto da misericórdia do Senhor. Então nós entendemos que, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda essa narrativa que nós vemos aqui, de uma nação que se desviou, uma nação que deixou, uma nação que recebeu a sentença por causa do seu erro, por causa da sua idolatria e dos seus pecados. Mas aí você vai ver a narrativa da misericórdia de Deus sobre eles. Em toda a história você vai ver isso. Então, essa misericórdia de Deus que está sobre Israel, está sobre a igreja, nós entendemos então, e concluindo nessa manhã. Como Israel, eu e você estamos sempre sendo avisados da vida reta, da vida de obediência, da vida do qual eu e você nós devemos levar. Israel, Jerusalém e Judá foram avisados em todo momento. Foram avisados pelos profetas, foram avisados pelo próprio Deus, para que deixassem toda aquela vida de erro, de pecado, de idolatria, de paganismo que eles estavam vivendo, que não era para eles fazer isso, mas eles tiveram que experimentar o cativeiro para entender, então, mais um pouco dessa misericórdia. Quando Deus os traz novamente, quando eles voltam novamente para a sua terra, através de Esdras, através da ação de Neemias, através de outros que Deus se levantou para trazer eles novamente, eles puderam continuar experimentando a sua misericórdia. Então, eu e você, vamos dar atenção à palavra dele. Vamos confiar, vamos viver conforme a vontade dele. Vamos saber que a misericórdia dele não tem fim. Então nós estamos diante desse Deus. O mesmo Deus que teve lá atrás e avisou de antemão, preparou de antemão para que não viesse o cativeiro, essa nação não deu ouvido. Então que nós sejamos nessa manhã, como igreja, e bom podemos dizer como Israel espiritual, vamos dizer para Deus que nós confiamos sim na misericórdia, nós sabemos que a misericórdia dele é aplicada e ele não muda. Essa misericórdia ela é derramada sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a igreja. Então nós estamos diante desse Deus. Então não é necessário
o cativeiro. Analisa agora com você. Não é necessário passar pelos cativeiros da vida. Não é necessário para depois experimentar dessa misericórdia, do retorno. Porque se você você entendeu a narrativa do capítulo 5, você vê o sofrimento. Você vê que eles perderam tudo, tiveram que perder tudo, tiveram que estar realmente agora como escravos para que fossem alertados, para que eles pudessem experimentar da sua misericórdia. E experimentaram depois, posteriormente. E a história vai continuar, a narrativa, você vai ver sobre Israel, sempre essa situação de obediência, experimentando a misericórdia e depois o distanciamento, vindo as consequências, tá certo? Então, eu e você, estejamos sempre atentos, sejamos sempre alertas. Deus, Ele tem misericórdia, mas Ele quer ver de nós essa determinação de servir, de andar no seu caminho. Não que seja uma troca. Deus vai agir na misericórdia dele sobre toda a situação, mas não é necessário o sofrimento, não é necessário passar por cativeiro, não é necessário, não faz parte. Mais uma vez, como Israel, infelizmente não deram ouvido e saber que para cada um de nós a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Você conhece pessoas hoje que não estão no nosso meio mais. E muitas vezes eles têm na mente deles que eles não podem receber mais o perdão. A vida que eles estão levando é vida que blasfemaram contra Deus, distanciar do Senhor, e eles acham que Deus não vai recebê-lo novamente. Mas a misericórdia de Deus se estende, não tem como explicar essa misericórdia. Deus ele está sempre disposto a nos perdoar, a sarar, a nos salvar, porque a misericórdia não tem fim. Amém? Feche seus olhos, é um momento meu e seu agora de reflexão diante do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor, ó Deus, pelo aviso. Louvado seja o Senhor, ó Deus, pela misericórdia. Que nessa manhã, mais uma vez, ouvimos, ó Deus, a sua palavra tão nítida, mostrando que só o Senhor, ó Deus, é capaz de exercer essa misericórdia que está além ainda de compaixão. Ela está além ainda de piedade. Porque, na verdade, entendemos que não conseguimos explicar. Porque nós, como Israel, nós é que merecemos o castigo. Aquela cruz era nossa, o castigo, o pagamento pela nossa transgressão é a morte, tanto física como morte eterna. Mas a sua misericórdia ela está sendo aplicada diariamente sobre Israel, sobre nós, igreja, sobre as pessoas, ó Deus, dos quais cada dia mais estão sendo alcançadas. E essa misericórdia do Senhor, meu Deus, não tem fim. E porque ela se renova cada manhã, há em nós uma confiança. Há em nós, ó Deus, sempre a fé, a esperança que o Senhor, ó Deus, estará agindo, estará abençoando, estará prosperando, estará guardando, estará nos ajudando até o dia final. Ó Deus querido, aplique no coração meu e dos meus irmãos, por saber que nós estamos diante do Senhor, dessa tão grande misericórdia, que nessa manhã, ó Deus, nós ouvimos mais uma vez, que ela possa cada dia mais estar sobre nós, estar sobre a igreja. E também, meu Deus, que a tua misericórdia alcance cada dia mais, ó Deus, pessoas. E as pessoas possam experimentar dessa misericórdia e possam realmente reconhecer e se converter, meu Deus. E, meu Deus, nessa manhã, muito obrigado pela igreja, pelas vidas dos meus irmãos, pela oportunidade que nós temos de toda a liberdade, de poder conversar, de poder pregar, de cantar, de poder estarmos reunidos aqui como a igreja de Cristo, em nome do Senhor que nós oramos. Amém. Amém. Dá um abraço ao seu irmão mais uma vez. Fala para ele que as misericórdias do Senhor não têm fim.